Arthur tinha tudo: riqueza, poder, controle absoluto. Mas bastou um único olhar, uma única troca de palavras com a mulher errada para perceber que toda a sua vida cuidadosamente planejada poderia desmoronar em segundos. Dividido entre o amor estável de Helena e a paixão avassaladora de Isabela, Arthur acreditava controlar o jogo até descobrir que as regras mudam quando os sentimentos entram em campo. Entre segredos, traições e consequências devastadoras, ele se verá obrigado a fazer uma escolha impossível, sabendo que qualquer decisão destruirá vidas e corações. Até onde você iria para esconder a verdade de quem mais ama? E qual preço estaria disposto a pagar pelo seu erro mais irresistível? Arthur ajeitou discretamente a gravata enquanto caminhava pelo salão do evento beneficente, consciente dos olhares que seguiriam cada movimento seu. Era uma noite típica em sua vida cuidadosamente planejada. Ternos bem cortados, taças de cristal e sorrisos educados distribuídos aos convidados importantes. Com sua postura impecável e olhar seguro, Arthur tinha total controle da situação, como sempre. Ao seu lado, Helena conversava educadamente com um grupo de empresários influentes, a imagem perfeita da estabilidade e elegância. Sua namorada era tudo o que ele precisava: inteligente, equilibrada e perfeitamente previsível. Mas naquela noite, algo diferente estava prestes a acontecer. Enquanto fingia interesse na conversa ao seu redor, Arthur percebeu uma movimentação discreta no canto oposto do salão, onde pequenos grupos observavam uma jovem mulher diante de uma tela em branco. Era uma artista convidada especial do evento. A mulher vestia roupas coloridas que contrastavam radicalmente com a sobriedade dos ternos e vestidos escuros ao seu redor. Seu sorriso despreocupado e autêntico chamava a atenção imediatamente. Arthur afastou-se discretamente, intrigado, e aproximou-se da artista, parando ao lado da pequena multidão. Isabela parecia completamente absorta, enquanto começava a pincelar traços fortes e intensos na tela branca. Subitamente, como se tivesse sentido seu olhar, ela virou-se para Arthur e sorriu com uma naturalidade quase desafiadora. "Gosta do que está vendo?" perguntou ela com um tom de leve provocação. Arthur não pôde evitar um sorriso divertido diante da ousadia inesperada daquela mulher. Não é o tipo de arte que costumo apreciar, mas confesso que estou intrigado. Isabela riu suavemente, sem se incomodar com a franqueza dele. Pessoas como você geralmente não gostam muito do imprevisível. Arthur ergueu ligeiramente uma sobrancelha, sentindo-se estranhamente desafiado. Pessoas como eu? Sim, empresários sérios, elegantes, controladores, respondeu ela sem hesitar. Aqueles que têm a vida inteira perfeitamente planejada e não se permitem surpresas. Arthur ergueu uma das sobrancelhas, levemente impressionado pela leitura precisa e ousada que ela havia feito dele em poucos minutos. Você parece entediada com o evento, rebateu ele, tentando recuperar o controle da conversa. Um pouco. Acho essas festas muito previsíveis, disse ela, encarando-o com intensidade. Todo mundo fingindo que se importa com algo além do dinheiro ou da própria imagem. Arthur sentiu-se intrigado e levemente desconcertado pela sinceridade desconcertante daquela mulher que havia acabado de conhecer. Então, por que está aqui? Indagou ele com curiosidade genuína. Porque gosto de desafiar expectativas, afirmou Isabela, sorrindo de forma enigmática. Além disso, sempre existe a possibilidade de algo ou alguém interessante aparecer. Arthur sustentou o olhar dela por um instante, sentindo pela primeira vez em muitos anos algo completamente desconhecido para ele. Uma faísca de interesse genuíno por alguém que quebrava todas as suas regras cuidadosamente estabelecidas. Bom, nesse caso, espero não desapontá-la. Não se preocupe, respondeu Isabela piscando para ele com leve provocação. Ainda estou decidindo se você é previsível
ou se vale a pena a surpresa. Arthur sentiu o coração acelerar de forma inesperada. Aquela conversa havia despertado nele algo que há muito tempo não sentia. Interesse real por alguém, curiosidade sincera sobre o imprevisível. Olhou rapidamente para Helena, que ainda conversava distraída, sem perceber a mudança sutil que começava a ocorrer dentro dele. Sabia que estava entrando em terreno perigoso, mas algo na intensidade e no caos que emanavam daquela mulher misteriosa era irresistível. Arthur estava prestes a descobrir o preço de desafiar sua própria perfeição. Nos dias seguintes ao evento, Arthur não conseguiu tirar Isabela da cabeça. A lembrança da conversa, daquele olhar provocador, ficava pairando em sua mente, atrapalhando sua concentração habitual. Tentava se convencer de que aquilo era apenas curiosidade passageira, mas seu interesse crescia a cada tentativa frustrada de esquecê-la. Uma semana depois, ao passar diante de uma conhecida galeria de arte no centro da cidade, Arthur percebeu um pequeno grupo de pessoas reunidas do lado de fora. Sem saber exatamente por quê, decidiu parar o carro e conferir a movimentação. Assim que entrou, percebeu imediatamente a figura familiar de Isabela, explicando sua obra para alguns admiradores entusiasmados. Arthur se aproximou discretamente, mas a artista rapidamente percebeu sua presença. Ela lançou-lhe um sorriso irônico, claramente surpresa com a aparição inesperada. "Parece que você gostou mesmo da minha arte, milionário", comentou ela, com um tom provocativo, enquanto dispensava educadamente as outras pessoas. Arthur, mantendo a calma, olhou para um dos quadros, como se analisasse profundamente seu valor. "Ainda estou tentando entender o que exatamente torna sua arte tão especial." Isabela cruzou os braços, divertindo-se com o desafio implícito em sua resposta. "Me convença de que esse quadro vale mesmo tudo isso", prosseguiu ele, sem desviar o olhar da obra. Ela deu alguns passos na direção dele, aproximando-se lentamente, encarando-o com intensidade. "Me convença primeiro de que sua vida perfeita não é apenas uma prisão dourada." Arthur sentiu o impacto das palavras como um soco no peito. Pela primeira vez em muito tempo, alguém o confrontava diretamente, obrigando-o a questionar a vida que construíra com tanto cuidado. Tentou disfarçar o incômodo, mas seu silêncio já era uma resposta suficiente para Isabela. Do outro lado da cidade, Helena começava a notar pequenas mudanças no comportamento de Arthur. Ele estava mais distraído, distante, e parecia trabalhar cada vez mais tarde. O sorriso habitual e a tranquilidade constante começavam a desaparecer lentamente, substituídos por algo que ela não conseguia identificar claramente. Enquanto isso, Arthur continuava encontrando razões para justificar seu interesse em Isabela. "É só curiosidade", repetia mentalmente. No entanto, cada vez que seus olhares se encontravam, essa explicação ficava menos convincente. A atração entre eles era palpável, e ele sabia que estava cruzando uma linha perigosa. Certa noite, após mais um evento, Arthur e Isabela caminharam juntos por uma rua tranquila e deserta. A conversa fluía fácil e leve, até que num momento de silêncio, Arthur se virou para encará-la. Sem pensar nas consequências, ele segurou delicadamente o rosto dela, aproximando-se devagar. Seus corações batiam forte, sincronizados na intensidade daquele momento proibido. Quando seus lábios finalmente se encontraram, Arthur sentiu um choque percorrer seu corpo inteiro. Sabia que estava errado, mas não conseguiu parar. Ao afastarem-se lentamente, Isabela sorriu, ainda com os olhos fechados. "E agora? Você já decidiu se eu valho a pena a surpresa?" sussurrou ela, abrindo lentamente os olhos, encarando-o com um misto de desejo e desafio. Arthur respirou fundo, percebendo o ponto sem volta que havia acabado de ultrapassar. Nada seria como antes. Ele estava acostumado ao controle absoluto, mas aquele beijo representava o primeiro passo para o caos.
E por incrível que parecesse, naquele instante ele não se importava com mais nada. Arthur estava convencido de que poderia lidar com a situação que criara, mas logo percebeu que manter duas vidas completamente separadas era muito mais difícil do que imaginava. Conforme seu envolvimento com Isabela se tornava mais intenso, ele sentia sua habilidade de controlar cada detalhe desmoronar lentamente. Helena, com quem dividia uma vida tranquila e perfeitamente estruturada, começou a notar com preocupação as mudanças sutis no comportamento dele. Certa noite, enquanto jantavam juntos em casa, Helena observou Arthur com atenção, notando que ele parecia perdido em pensamentos. Ela colocou delicadamente os talheres sobre a mesa, encarando-o diretamente. "Está tudo bem com você, Arthur? Você tem trabalhado tanto ultimamente, parece distraído." Arthur sentiu uma pontada de culpa atravessar-lhe o peito, mas rapidamente recompôs sua expressão para não levantar suspeitas. "São apenas negócios, amor." "Você sabe como é", respondeu ele com um sorriso tranquilizador, tentando disfarçar a mentira na qual estava se afundando cada vez mais. Helena, no entanto, não parecia totalmente convencida. Ela assentiu lentamente, mas o olhar atento continuou sobre ele, como se estivesse buscando sinais de uma verdade que ele insistia em esconder. Enquanto isso, sua relação com Isabela se intensificava rapidamente. Isabela era o completo oposto de Helena. Espontânea, imprevisível, intensa em cada atitude e conversa. E ao mesmo tempo que isso encantava Arthur, também lhe trazia insegurança, porque sabia que não podia controlar os sentimentos e reações dela. Numa tarde tranquila, enquanto estavam no apartamento de Isabela, a artista notou o comportamento inquieto de Arthur enquanto ele verificava o celular pela 10ª vez em poucos minutos. Ela franziu o senho, curiosa e desconfiada. "Você tem certeza de que não está escondendo nada de mim?" perguntou ela diretamente, encarando-o com um olhar penetrante. Arthur levantou o rosto imediatamente, surpreendido pela pergunta repentina. Por um breve instante, hesitou, incapaz de disfarçar completamente o susto que sentira ao ser confrontado. O silêncio momentâneo que se seguiu foi suficiente para plantar uma dúvida dolorosa no coração de Isabela. "Claro que não", respondeu ele finalmente com um sorriso forçado, tentando soar convincente. "Por que você acha isso?" Isabela desviou lentamente o olhar, sentindo-se desconfortável pela primeira vez na presença dele. "Você às vezes parece distante, como se estivesse escondendo alguma coisa ou alguém." Arthur respirou fundo, sentindo-se pressionado e culpado novamente. Sabia que Isabela era extremamente perceptiva e que qualquer erro poderia custar muito caro. Porém, a ideia de perder o que tinham conquistado juntos parecia-lhe insuportável. Precisava ganhar tempo. "Não estou escondendo nada", garantiu ele, aproximando-se dela e segurando suavemente suas mãos, tentando demonstrar sinceridade. "É só muito trabalho mesmo. Às vezes fico sobrecarregado." Isabela observou-o em silêncio por alguns segundos, avaliando se acreditava ou não naquela resposta vaga. Finalmente assentiu lentamente, decidindo confiar nele mais uma vez, embora uma pequena voz em sua mente já alertasse que talvez estivesse cometendo um grande erro. Arthur abraçou-a em seguida, sentindo o peso esmagador das mentiras que contava a ambas as mulheres crescer rapidamente. Sabia que não poderia manter aquela situação indefinidamente, mas a ideia de fazer uma escolha definitiva parecia-lhe impossível. Estava preso em seu próprio jogo perigoso, ciente de que, mais cedo ou mais tarde, tudo viria à tona, arrastando-o junto na queda. Naquela noite, Arthur voltou para casa exausto, sentindo-se emocionalmente drenado pelo esforço contínuo de manter duas realidades separadas. Ao entrar no apartamento, percebeu um silêncio incomum e desconfortável. Helena estava sentada na sala, imóvel, com uma expressão que ele nunca tinha visto antes em seu rosto.
Algo dentro dele gelou instantaneamente, sentindo o presságio de que aquela seria a noite em que suas mentiras finalmente seriam reveladas. Helena, aconteceu alguma coisa? Perguntou ele com cautela, tentando esconder o nervosismo crescente enquanto se aproximava lentamente. Ela levantou os olhos para encará-lo e a frieza em seu olhar fez seu coração apertar dolorosamente. Sem dizer uma palavra, Helena pegou o celular dele, que estava na mesa de centro, e entregou-o de forma firme, quase agressiva. Na tela, havia uma mensagem clara e inequívoca de Isabela. Preciso de você esta noite. Só você. Arthur sentiu o sangue abandonar completamente seu rosto, deixando-o pálido, vulnerável e incapaz de reagir imediatamente. Sua mente, sempre tão ágil e estratégica, agora estava paralisada, incapaz de criar uma desculpa coerente. Helena, com uma calma assustadora, finalmente rompeu o silêncio opressivo. Arthur, quem é Isabela? Perguntou ela friamente, a voz baixa, quase controlada demais. Arthur tentou respirar fundo, ganhando alguns segundos para tentar organizar seus pensamentos. Precisava desesperadamente encontrar uma justificativa que convencesse Helena, mas a expressão dela revelava que qualquer mentira seria inútil naquele ponto. Mesmo assim, tentou. Helena, não é o que você está pensando. Ela é apenas uma artista com quem estou trabalhando num projeto importante. Não me faça de idiota, interrompeu Helena, levantando-se com os olhos brilhando de raiva contida. Uma mensagem dessas não vem de uma simples colega de trabalho. Quanto tempo isso já dura? Arthur engoliu em seco, incapaz de responder à pergunta direta que o atingia em cheio. Helena, vendo a hesitação dele, balançou a cabeça, profundamente magoada pela confirmação implícita da traição. Do outro lado da cidade, Isabela também começava a sentir algo estranho acontecendo. As desculpas vagas de Arthur, seus constantes atrasos e ausências repentinas estavam se tornando frequentes demais para serem ignoradas. Decidida a esclarecer suas dúvidas, ela começou a investigar discretamente as redes sociais, vasculhando informações que até então nunca havia considerado importantes. Bastaram alguns minutos para encontrar o que procurava. Uma foto recente de Arthur e Helena juntos, sorrindo abraçados em um evento, cercados de amigos. O choque atingiu Isabela em cheio, deixando-a sem ar, completamente devastada pela descoberta inesperada. O homem por quem havia se apaixonado profundamente estava claramente comprometido, vivendo uma vida dupla e mantendo-a na escuridão sobre a verdade. Sentindo-se traída e ferida, Isabela largou o celular com mãos trêmulas, lágrimas silenciosas descendo por seu rosto enquanto sua mente processava a realidade dolorosa da situação. Ela não era a única mulher na vida dele, era apenas uma peça num jogo de mentiras e manipulação. Arthur, agora encurralado pela verdade, percebeu que tudo o que havia construído cuidadosamente começava a desmoronar rapidamente à sua frente. Olhando nos olhos magoados e decepcionados de Helena, sentiu-se tomado por um arrependimento devastador. Acreditara que podia controlar tudo, mas agora via claramente o preço alto que pagaria por suas escolhas equivocadas. Estava prestes a descobrir que algumas decisões não tinham volta. A noite seguinte estava carregada de tensão. Arthur havia passado o dia tentando pensar em uma forma de consertar o estrago, mas a realidade parecia esmagá-lo. Não havia mais controle algum sobre sua situação. O homem que sempre se orgulhara de antecipar problemas e evitar riscos estava agora completamente à mercê de suas próprias escolhas. Não havia maneira fácil de sair daquele impasse sem causar sofrimento. Decidindo encarar Helena e tentar se explicar mais uma vez, Arthur dirigiu-se ao apartamento dela, mas quando chegou ao lobby do prédio, seu coração parou por um instante. Lá estava Helena, parada perto do elevador, diante de outra mulher que ele reconheceu imediatamente, Isabela.
Um arrepio gelado percorreu-lhe a coluna, deixando-o imóvel, enquanto observava, impotente, a colisão iminente dos dois mundos que ele tentara manter separados. Helena parecia desconcertada, analisando a mulher à sua frente com um olhar perplexo. Isabela sustentava uma expressão confusa, avaliando Helena com uma mistura de curiosidade e desconforto evidente. "Você é Helena, não é?" perguntou Isabela, incerta e hesitante. Helena respirou profundamente, seus olhos demonstrando uma tristeza amarga, misturada com raiva e ressentimento. "Sim, e você é a namorada dele também, pelo visto", respondeu com voz firme, embora uma lágrima silenciosa deslizasse discretamente por seu rosto. Isabela sentiu o peso daquelas palavras imediatamente, como um golpe violento que ela não esperava receber. Recuou um passo, sentindo o chão desaparecer sob seus pés, enquanto lutava para controlar as emoções que a sufocavam. "Eu não sabia, eu juro que não sabia de nada disso", disse ela tremendo, quase implorando por compreensão. Helena sorriu tristemente, encarando Isabela não com ódio, mas com uma dor profunda que parecia consumir seu coração lentamente. "Eu sei. Arthur sempre foi bom em esconder o que não quer que ninguém veja", disse ela, secando as lágrimas. "Nós duas fomos enganadas, Isabela. Nenhuma de nós é culpada aqui." Arthur, percebendo que não poderia continuar escondido naquela cena, aproximou-se lentamente, sabendo que estava prestes a enfrentar seu momento mais difícil. Sua voz, fraca e insegura, cortou a tensão que pairava pesada no ambiente. "Helena, Isabela, eu posso explicar." Mas antes que pudesse concluir a frase, Helena ergueu a mão, interrompendo-o imediatamente. "Não precisa explicar, Arthur. Já está tudo claro agora. Você quis brincar com duas vidas, duas pessoas que confiavam em você. E sabe o que é pior? Você não pensou em ninguém além de si mesmo." Isabela encarou Arthur com mágoa, incapaz de esconder a decepção que destruía todas as ilusões que havia construído sobre ele. Suas palavras vieram suaves, mas devastadoras. "Você disse que não estava escondendo nada. Eu acreditei em você." Arthur sentiu-se sufocar sob o peso da culpa. Pela primeira vez na vida, estava verdadeiramente perdido. Não havia justificativa ou desculpa capaz de apagar o que havia feito. Suas mentiras haviam ferido as duas mulheres mais importantes de sua vida, deixando-o sem palavras e sem chão. Helena deu um último olhar para Isabela, ambas compartilhando um instante de compreensão mútua diante da dor compartilhada. Sem dizer mais nada, as duas viraram as costas para Arthur e partiram em direções opostas, deixando-o sozinho no meio do salão vazio, finalmente ciente das consequências irreversíveis de suas escolhas. Pela primeira vez, Arthur sentia-se incapaz de controlar o próprio destino. Nos dias que seguiram ao confronto devastador entre Helena e Isabela, Arthur viu sua vida perfeita desmoronar completamente. A rotina tranquila e organizada que tanto prezava havia se tornado um caos constante, marcado por mensagens sem resposta e chamadas recusadas. Tentou várias vezes entrar em contato com Helena, esperando que o tempo ajudasse a amenizar sua mágoa, mas a frieza com que ela o ignorava deixava claro que talvez o dano tivesse sido profundo demais. Desesperado para não perder tudo, Arthur decidiu procurar Isabela primeiro. Sabia que, se houvesse alguém capaz de entender sua impulsividade, seria ela. Encontrou-a em sua galeria, preparando uma nova exposição. Ela estava concentrada em suas telas quando percebeu sua presença. Ao virar-se para encará-lo, sua expressão fria e distante cortou-o profundamente. "O que você está fazendo aqui, Arthur?" perguntou ela secamente, sem se aproximar nem um passo sequer. Arthur respirou fundo, tentando encontrar coragem para enfrentar a rejeição evidente nos olhos dela. "Vim tentar consertar as coisas. Me deixa explicar, Isabela, por favor."
Ela cruzou os braços defensivamente, mantendo a distância entre eles com firmeza. Explicar o que exatamente? Que eu fui só uma diversão, uma aventura para aliviar o seu tédio? Arthur sentiu uma dor aguda ao perceber o quanto havia machucado alguém que só havia lhe mostrado autenticidade e paixão. Não foi assim, Isabela. Você é muito mais do que isso para mim. Ela balançou a cabeça lentamente, com uma expressão decepcionada, como se já tivesse ouvido aquelas mesmas palavras antes. Eu não duvido dos seus sentimentos, Arthur. Eu senti que foi real, pelo menos para mim. Mas isso não muda o fato de que você já tinha alguém e eu nunca aceitei dividir. Arthur aproximou-se, sentindo um desespero crescente. Você não é apenas a outra, Isabela. Você me fez sentir vivo novamente, algo que eu nem sabia que precisava até te conhecer. Ela sustentou o olhar dele por um longo momento, como se quisesse acreditar naquelas palavras, mas algo dentro dela já havia quebrado de forma irreparável. Talvez eu tenha sido exatamente isso para você, Arthur, disse ela com firmeza, embora sua voz estivesse embargada pela emoção. Mas eu não sou um erro. Não posso mais ficar aqui esperando que você resolva sua vida enquanto destrói a minha. Ele sentiu o impacto brutal daquelas palavras, entendendo pela primeira vez que talvez estivesse prestes a perder tudo. Tentou tocar sua mão suavemente, mas Isabela recuou, deixando claro que a distância entre eles era definitiva. Enquanto isso, Arthur não conseguia esquecer Helena. Naquela noite, em uma última tentativa desesperada, decidiu ir até o apartamento dela. Quando chegou, encontrou-a na entrada, saindo com uma mala pequena na mão. Seus olhos estavam vermelhos, marcados por noites de lágrimas. Helena, por favor, não vá. Vamos conversar, resolver isso. Ela balançou a cabeça lentamente, com olhos marejados, e encarou-o com firmeza e dignidade, apesar da dor evidente. Não há mais nada para conversar, Arthur. Você escolheu viver uma mentira. Eu não posso confiar em você novamente. Arthur respirou fundo, sentindo-se completamente impotente. Tudo ao seu redor parecia se desfazer lentamente, como areia escapando entre seus dedos. Enquanto observava Helena partir em silêncio, sentiu o vazio absoluto dominá-lo pela primeira vez na vida. Agora ele estava completamente sozinho, enfrentando as consequências devastadoras das decisões que havia tomado. Pela primeira vez, Arthur percebia que o preço a pagar por suas escolhas impulsivas era muito maior do que havia imaginado. Meses se passaram desde que Arthur vira Helena partir e Isabela fechar definitivamente a porta para ele. A solidão que tanto temia havia se tornado sua única companhia. Cada noite na mansão silenciosa era um lembrete constante de tudo que havia perdido. Arthur sentia o peso esmagador das escolhas que fizera. Escolhas que haviam destruído não apenas seu relacionamento estável, mas também a única chance real de viver um amor verdadeiro e intenso com Isabela. Cansado de viver preso ao passado, Arthur finalmente percebeu que precisava enfrentar seus sentimentos e tentar corrigir ao menos parte dos erros que cometera. Decidiu procurá-la mais uma vez. Sabia que não merecia perdão, mas precisava tentar, precisava dizer tudo o que não havia conseguido antes. Encontrou Isabela no mesmo café onde se conheceram meses antes, sentada sozinha em uma mesa afastada. Ela parecia absorta, desenhando distraidamente num caderno. Ao perceber sua presença, ergueu os olhos devagar. A expressão surpresa, logo substituída por uma calma resignação. Achei que nunca mais fosse te ver, disse ela suavemente, fechando o caderno sem encará-lo diretamente. Arthur sentou-se à frente dela, sentindo o coração apertado pelo reencontro tão esperado e tão temido. Se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente, Isabela. Tudo mesmo. Isabela ergueu lentamente os olhos, avaliando-o em silêncio por um instante, como se estivesse medindo cuidadosamente a sinceridade daquela declaração. Mas você não pode voltar atrás,
disse ela calmamente, a voz carregada de dor contida. Então me responde algo com honestidade agora. Você se arrepende de ter me conhecido? Arthur sentiu a garganta se fechar diante da pergunta direta, quase cruel na sinceridade absoluta. Ele tentou responder imediatamente, mas as palavras simplesmente não vieram. Sua hesitação momentânea revelou tudo o que precisava ser dito. O silêncio doloroso entre eles parecia gritar mais alto do que qualquer palavra. Era o que eu imaginava, disse ela finalmente, sorrindo com tristeza e resignação. Talvez o problema nunca tenha sido eu ou Helena. Talvez o problema sempre tenha sido você, Arthur. Seu medo de perder o controle de tudo, sua mania de tentar possuir o mundo inteiro, custe o que custar. Arthur engoliu em seco, sentindo a força daquelas palavras atingirem diretamente seu coração. Sabia que Isabela tinha razão. Sua obsessão por controlar cada aspecto da vida o havia levado exatamente ao ponto que mais temia: o completo descontrole emocional. Isabela, eu não queria machucar você. Nunca quis machucar ninguém, murmurou ele, quase num sussurro, sentindo-se vulnerável e exposto. Ela assentiu lentamente, encarando-o com uma compreensão triste, porém determinada. Eu sei disso. O problema é que você não pensou nas consequências até ser tarde demais. Agora, talvez seja melhor aceitarmos que o que tivemos foi real, intenso, mas acabou. Precisamos seguir em frente. Arthur respirou fundo, sentindo o peso daquelas palavras atingirem-no como uma sentença definitiva. Sabia que Isabela estava certa. O tempo não voltaria atrás, e algumas cicatrizes jamais se curariam por completo. Ele assentiu lentamente, aceitando pela primeira vez o inevitável fim. Enquanto observava Isabela sair pela porta, Arthur entendeu que perdera muito mais do que apenas duas mulheres. Perdera também a oportunidade de viver algo real, profundo, algo que agora parecia inalcançável. E naquele momento soube que talvez nunca mais fosse capaz de amar novamente. Meses haviam se passado desde o último encontro doloroso com Isabela. Agora, sozinho em sua imensa mansão, Arthur contemplava silenciosamente a vista da cidade iluminada pelas luzes noturnas. Sua vida, antes perfeitamente controlada e cuidadosamente planejada, parecia vazia e sem propósito. O silêncio que antes lhe dava conforto agora era um constante lembrem-se da solidão e das escolhas que o levaram àquele ponto. Durante aquele período, Helena seguiu em frente com sua vida. Arthur descobrira, através de amigos em comum, que ela havia encontrado alguém novo, um homem que a fazia feliz de uma maneira que ele não fora capaz. Isabela, por outro lado, também havia se reconstruído, estabelecendo-se como uma artista bem-sucedida, conquistando a liberdade emocional que ele nunca conseguiu oferecer a ela. Arthur respirou fundo, sentindo um vazio tomar conta de seu peito enquanto analisava cada erro cometido, cada passo equivocado que o trouxera até ali. Finalmente percebia o quanto estava enganado sobre si mesmo, acreditando poder ter tudo sem pagar nenhum preço. Seu orgulho, sua ambição e sua arrogância haviam custado mais caro do que jamais imaginara. E agora, enquanto contemplava aquela cidade, que continuava a viver indiferente à sua dor, sentia o peso insuportável de sua própria solidão. Com uma xícara de café nas mãos, Arthur se perdeu em reflexões amargas, relembrando momentos felizes ao lado de Helena e depois a intensidade devastadora dos dias com Isabela. Sentia falta da estabilidade serena da primeira e da paixão avassaladora da segunda. Percebeu, talvez tarde demais, que ambas haviam lhe dado exatamente aquilo que faltava em sua vida. Contudo, ele escolhera o caminho errado. Tentara possuir tudo e, no fim, não ficara com nada. Arthur deixou escapar um suspiro pesado, enquanto uma pergunta cruel tomava forma em sua mente.
Será que ele seria capaz de amar novamente depois de ter causado tanta dor e destruição emocional? A dúvida era perturbadora e acompanhava cada minuto do seu dia, tornando-se uma presença constante e amarga. Uma lembrança súbita invadiu seus pensamentos. A primeira vez que viu Isabela naquele evento beneficente, sorrindo com ironia e desafio. Naquela noite, ele ainda tinha a chance de recuar, de preservar a vida perfeita que havia construído ao lado de Helena. Mas não o fez, preferindo arriscar tudo em troca de emoções mais intensas e desconhecidas. Agora, percebia claramente o erro daquela escolha, mas era tarde demais para voltar atrás. Lentamente, Arthur caminhou até a janela, olhando para o horizonte distante, sabendo que deveria enfrentar as consequências definitivas de suas decisões impulsivas. Não havia volta possível, nem havia como apagar as marcas profundas que ficariam para sempre em seu coração e naqueles que amara. Eu achava que podia ter tudo, murmurou ele baixinho para si mesmo, com uma tristeza amarga permeando cada palavra. No fim, não tenho nada. Enquanto o silêncio doloroso tomava conta da mansão vazia, Arthur finalmente compreendeu que algumas perdas eram irreversíveis. Algumas feridas nunca cicatrizariam completamente. Sua única esperança era aprender com aquele erro devastador e talvez um dia ser capaz de recomeçar. Desta vez com sabedoria suficiente para valorizar aquilo que realmente importava. Mas, naquela noite, sozinho e envolto na escuridão, Arthur sentiu pela primeira vez o medo de que talvez nunca mais pudesse amar novamente. O preço pago pelas suas escolhas tinha sido alto demais, e agora ele precisava enfrentar as consequências da vida que escolheu viver.